Olá, pessoal. Esse é um vídeo de perguntas e respostas com as perguntas que vocês deixam no chat, nas lives, né? E também nos comentários e no canal de membros. Tudo jóia contigo, Jodelei? Tudo jóia. Ainda mais hoje, depois de um dia de bastante brincadeira com o Pedro, né? Poder jogar futebol com ele, porque ele estava ansioso para o pai jogar futebol com ele. Então, foi um dia muito bom e tá tudo 100%. Vocês jogaram o que? Chute a gol? Chute a gol, corremos, sacaneei um monte. Faz parte de jogo. Faz Jogo parte tem que do jogo. ganhar e tem que perder, né? É uma coisa um pouco assim. Mas ótimo. Vamos então para algumas perguntas, né? Uma das perguntas do Jefferson Ribeiro, que é um frequentador assíduo das lives, ele disse o seguinte: por que muitos espíritas falam que o evangelho limpa o ambiente e dizem que o incenso, por exemplo, não limpa nada e perfuma os obsessores? Por que dizem isso? Jefferson, ah, tem, tem alguns pontos que a gente tem que frisar nesse ponto. Primeiro, quais são os espíritas que falam isso, tá? Quais são? Ótima Porque, pergunta. né? Porque não, porque é a opinião de uma pessoa, não é a opinião da doutrina espírita, tá? E porque essa informação é completamente desconexa da aromaterapia. A aromaterapia trabalha com cheiros, trazendo terapias. E outra, vela tem seus benefícios, incenso tem seus benefícios, óleos essenciais têm seus benefícios, a oração tem seus benefícios. E de nada adianta fazer o evangelho com a cabeça em outro lugar. Porque senão, dessa forma, o evangelho também se torna só uma ritualística, sem efeito nenhum. O que eu gosto de frisar é que tudo o que você fizer com amor e entrega funciona. Por exemplo, se você acredita em despachos, né? Eu vou lá e vou preparar uma oferenda e vou entregá-la. Você faz, Jefferson, e entrega a oferenda. Então, esta oferenda terá muita energia, terá muito amor, porque é o seu amor que ali foi colocado e entregado a alguém, alguns espíritos. Os espíritos mais próximos da matéria, né, mais ligados às energias materiais, eles têm hábitos e atitudes diferentes. Então é comum, por exemplo, que espíritos mais próximos da matéria não consigam absorver a energia de um evangelho. Nós absorveremos, tá? Porque nós estamos fazendo. Estou falando de questões espirituais. E, e em contrapartida, um trabalho como um incenso para trabalhar as energias da casa, né? Ou seja, tu foi lá acender um incenso porque aquele incenso falava conexão com o mundo espiritual. Porque tem uns incensos que é para cada coisa, só estou botando um nome lá. E aí tu vai acender aquele incenso porque tu vai te colocar em oração e aí tu sabe que aquele incenso vai te ajudar a alcançar uma frequência que tu quer. Tu tá botando uma intenção naquele incenso que está sendo aceso. Mesmo que seja só para perfumar a casa, né, existe um propósito. Então, não tem como só perfumar espíritos. Eu acho que é uma opinião particular de uma pessoa e não nada que a doutrina espírita fale. Tá? Se eu fizer o evangelho pensando na morte da Bezerra, o evangelho não tem fundamento. Então serão só palavras para obsessores. Entende isso, Jefferson? Eu acho que até o modo como foi colocado, né?
o incenso não limpa nada e perfume os obsessores. Talvez a pessoa tenha sido um pouco infeliz na colocação. Como tu disse, né, Jorge, depende muito qual espírita falou isso. Mas talvez a intenção da pessoa tenha sido a seguinte: olha, a casa espírita de orientação kardecista, qual que é a necessidade para uma reunião? Pessoas de boa vontade, mesa e um ambiente limpo, né? Uhum. E às vezes o que ele quis dizer é assim: incenso é uma coisa que pode ajudar, mas aqui a gente não trabalha com esse tipo de coisa, porque senão vai virar um ritual e o ritual vai virar uma obrigação, né? Uhum. Igual, por exemplo, na liturgia católica, tem muita liturgia que é obrigado a ter vela, que é obrigado a ter incenso, que é obrigado a ter vinho, que é obrigado a ter toalhas e enfeites, né? E a pessoa que não tem dinheiro? Aí como ela vai montar uma igreja ou montar um culto se não tem nenhum desses objetos, né? Então talvez a intenção da pessoa tenha sido isso. Olha, o essencial é o evangelho, né? Que é o conhecimento. Não é nem o livro do evangelho. A reunião é Uhum. simples, não precisa de nada, né? Que esteja ali. Então talvez essa tenha sido a intenção da pessoa. Só que o modo como foi colocado, né? É que talvez está meio agressivo, né? Não precisa de Bastante. chocar as pessoas. A gente pode só dizer para a pessoa assim, olha, não, aqui isso não é necessário, né? É, é. Nós precisamos, aos poucos, claro, nós aqui falamos muito de espiritismo, né? E os espíritas não me consideram espíritas, né? Então, essa é a realidade. Mas eu falo muito de espiritismo porque realmente eu tenho um carinho muito grande pela doutrina dos espíritos. E mas qualquer crença religiosa, qualquer uma delas, o que fará ela um polo de mudança interior é aquilo que nós colocamos nela. Então, você vai colocar o quê? Amor ou rituais? Se você colocar amor, não importa a forma, vai funcionar. Muito bem. E antes que alguém faça piada nos comentários, né? Eu e Jordelei não combinamos de vestir camisa preta hoje. E para uniforme de obsessor tá faltando só o capuz, não é? Que a gente tá uma dupla de roupa toda É, preta. mas eu ganhei essa camisa de presente, né, sobre signo de peixes. Tá vendo? Eu também ganhei essa aqui, né? Que é do Luz da Serra, pessoal do Bruno de Ah, Mendes. E então uma pergunta da Delza Garcia Charlier, também sobre Evangelho. Meu sogro está em estado grave, 86 anos, 2 AVC. Como é uma pergunta de março, né? Espero que seu sogro esteja bem. Seria bom fazer o Evangelho junto a ele? seria, traria bons benefícios. O evangelho, a oração, a prece, a energização, a mentalização, veja quantas coisas a gente pode usar. Não tem contraindicações, nenhuma, mas nenhuma mesmo. Tudo que nós fazemos com muito amor, ela repercute o amor. Neste ponto, quando se trata de alguém que, que está fragilizado por uma doença, né? Nesse caso, 2 AVCs, né? Bastante pesado, bastante duro. O que eu recomendo, e aí às vezes as pessoas podem dizer assim: nossa, Jandrei, como tu é frio. E não, mas não é uma questão de ser frio. A questão é de nós termos lógica e termos prática nas coisas. Eu não peço, quando eu faço a oração, eu não peço a minha vontade, eu peço a vontade de Deus. Porque às vezes nós colocamos energia na intenção da pessoa melhorar. Todo mundo quer que melhore, entende? Mas a gente quer que ela melhore para ficar, né? A nossa melhora é para ficar. E muitas vezes para ficar é aprisionar, porque é a nossa vontade. Então, sempre que eu energizo ou que eu faço uma oração ou mesmo um evangelho numa situação como essas, porque eu muito ia a hospitais antes, eu sempre pedia a vontade de Deus sobre aquele espírito, que se cumpra a vontade de Deus para com aquele espírito.
e que ele possa estar fortalecido, e por isso a energia que estamos sendo colocados. Porém, eu sempre dizia no final a minha vontade, né? A minha vontade, Senhor, é que fosse isso, isso, isso. Mas eu sei que ela é egoísta. Eu reconheço que ela é egoísta. Por isso, eu peço que seja a tua vontade, Senhor. Eu sempre tomei esse cuidado, minha irmã. Mas a oração e o evangelho não têm contraindicações a nada. Muito bem. A Heloísa Falcomer pediu o seguinte: que sugestão vocês dão para conseguirmos falar ao coração dos jovens no centro, por favor? É algo que eu estou tentando também, te juro, minha irmã. Eu acho, não, na verdade eu não acho porque ninguém perdeu nada, né? Eu acredito que a gente precisa mudar a linguagem. Muitas vezes, quando a gente vai falar de espiritualidade, a gente se reveste de muitas vezes de uma cultura que nem nós possuímos, com frases difíceis, com palavras difíceis e nada atrativas. E se a gente tiver um pouquinho de criatividade, a gente pode olhar o meio em que a nossa juventude está inserida e falar o que a gente sabe com aquela linguagem. Então, Jesus e a doutrina pode se tornar mais apreciativa a eles. Porque, veja, e um jeito muito fácil de a gente entender isso é olhar para nós mesmos. Hoje, escutar Chico, Divaldo, me agrada demais. Mas quando eu tinha 20 anos, eu queria fugir desse tipo de linguajar, desse tipo de palavra. Achava, nossa, que coisa chata, que coisa isso. Era a minha visão lá aos 20 anos. Então, hoje, quando eu vou num lugar e que eu vejo que tem muita gente jovem, eu procuro usar palavras diferentes para falar da mesma coisa. E eu vejo que nas últimas vezes que eu fiz isso, deu certo, deu resultado, porque muitos jovens vieram falar comigo depois da palestra. E eu acho que é só uma questão de logística mesmo. É nós descermos do palco, né, porque infelizmente a gente sobe num palco ainda, descermos e irmos para a rua, né. É ver, por exemplo, na rua, qual é a necessidade da rua? Não estou dizendo que é para a gente ir para a rua física, mas a gente vê ali qual é a necessidade que está ali fora. Então vamos falar de espiritualidade sobre isso. Ah, mas é que daí não tem nenhum livro isso. Mas não é para ter livro. Não é. O livro é para o nosso conhecimento, é para o nosso adiantamento. Agora, a maneira que eu vou passar não é que está no livro. Só quem já foi professor sabe que a maneira que um aprende é diferente da maneira que o outro aprende. Então, em cima de um tema, a gente vai ter que rebolar muito bonito para que uma turma toda avance. Quando eu ensinava trompete, por exemplo, ensinar articulações, que é a coisa mais fácil, que é só dizer t, 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 t ou tá, 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 tá. Cada pessoa tinha que pensar uma forma diferente de explicar o t, 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 t ou tá, 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 tá. E isso bugava no início a minha cabeça, até eu disse: "Não, só um pouquinho, eu preciso ver o contexto que aquela pessoa está inserido, para puxar ela para aquele meio, fazer ela trabalhar em cima do meio dela e não em cima do meu". Porque para mim era fácil fazer isso, para outras pessoas não é. Então, acho que esse é o caminho. Acho que isso que você disse é muito importante. E pegando esse gancho, né, do contexto, o jovem, ele está numa fase da vida que ele está todo voltado para a matéria. Porque ele está terminando o segundo grau, ele está indo para uma faculdade, então ele quer uma carreira, ele está pensando se vai casar ou não vai casar, se vai ter filhos ou não vai, eu tenho que comprar meu primeiro carro, eu tenho que dar entrada na minha futura casa, né? Essas que são as angústias do jovem. E o centro, ou a igreja, ou qualquer religião, né, ela não está falando disso. Ela não está falando da gente crescer materialmente como a primeira coisa importante,
E é a fase que o jovem está. Então, se a gente começa a falar mais, né, sobre escolha de profissão, sobre relacionamento, primeiro namoro, sobre essas coisas que são as angústias do jovem, talvez a gente vai atingir um pouco mais. Agora, eu tenho uma visão, né, que é um pouco herdada do meu amigo Eduardo, é, Eduardo Gibelli, que ele tem um programa de evangelização de crianças. É um programa muito consistente, né, que eles seguem a criança até a adolescência e tem até profissionalizante lá no projeto deles. Então, eu acho que quando a gente está preocupando com o jovem, a gente está atrasado. Porque o jovem ele já está com a cabeça fechada, ele já está com as crenças, né, meio direcionadas, e a criança é que está aberta. E a gente tem visto muito assim, né, como os casais hoje estão muito heterogêneos, né? Ah, é um espírita com uma católica, é um protestante com um espírita, com uma mulher espírita, né? E às vezes esse assunto da religião dá briga na casa, para onde nós vamos encaminhar as nossas crianças, né? O que acaba é as crianças ficando sem. Então a criança ela não participa nem do catecismo na Igreja Católica e nem da escola dominical na protestante e nem da evangelização de crianças lá no centro espírita, não participa de nada, porque os pais ficam naquela, ah, não, quando ele crescer ele vai escolher, né? E perdem uma oportunidade de semear assim incrível, né? Que é aquela idade que a criança está toda aberta, querendo saber, né? Outro dia o Matheus, que é um psicólogo de Belo Horizonte que eu sigo, e ele estava falando sobre crianças e tal, nem estava falando de evangelização. Ele falou que a filhinha dele, quando fez 3 para 4 anos, né? Um dia ele estava rezando, ela virou para ele e perguntou assim: Papai, você é Jesus? Aí você é Deus? Aí ele falou assim: Não, minha filha, eu não sou Deus. Eu sou uma pessoa que estuda e reza, mas eu não sou Deus. Aí ela, porque parece que você é Deus, que você que faz tudo aqui em casa. Ele falou assim: Não, minha filha, não sou eu que faço tudo aqui em casa. Eu vou te explicar isso, vamos colocar você para entender como funciona essas coisas, né? Mas para a gente ver como a criança ela está aberta, né? Qualquer coisa que você explica para ela é absorvido imediatamente, né? Então acho que quando a gente pensa já em jovem, a gente já está atrasado, sabe? Uhum. E já que citou isso, eu até vou entrar numa parte muito particular minha. Eu não gosto de falar da minha vida, né? E- Mas bem, eu tenho 2 filhos, né? Com 2 mães diferentes. O Pedro, né, criado com a Caroline, comigo, e nós sempre fomos muito abertos a todas as crenças religiosas. E, e nós criamos ele dentro desse mundo. Tanto que não teve batismo, ele não foi batizado, e porque nós não achávamos necessário o batismo exatamente pelo significado do batismo. O batismo é quando alguém aceita aquela crença religiosa como sua. Então é o ritual de entrada na religião. E como o Pedro e dentro do Espiritismo não há batismo, nós deixamos ele sem batizar. Claro que fizemos uma cerimônia nossa, ou seja, a gente criou algumas ideias do que a gente achava bacana para uma criança. Então, os padrinhos dele trouxeram, cada um trouxeram uma vela, que representava e simbolizava alguma coisa, como amizade, como amor, aquilo que realmente as pessoas próximas precisam dar às pessoas, né? Foi algo assim. Já com a Isabela e a Juliana, eles tiveram assim, ó, não foi nem o que tu acha, Jorge. Ó, a gente vai batizar. E aí eles perguntaram, depois que já tinham tomado a decisão, o que que eu achava. Eu disse, não, vocês que sabem. Se vocês quiserem batizar, a gente batiza. Ah, mas e tu vai querer fazer o curso, tudo? Eu disse, se é para alegria da minha filha, né? Sim, estarei presente. E fui, assisti todo o curso, fiz toda aquela. E elas ficaram surpresas com a minha reação, achando que eu ia ser contra, né? Não, não sou contra nada. Na verdade, eu sou um apoiador de tudo. Foi isso que eu quis deixar muito claro. E hoje, né, por exemplo, agora no fim de semana, que foi a palestra de 20 anos do Lar de Juliana,
Os 2 foram, o Pedro e a Isabela. E porque a Isabela está aqui comigo direto, nesses dias que eu estou em Santa Maria. E aí os 2 sentadinhos numa cadeira, prestando atenção em absolutamente tudo, fazendo perguntas depois. E o que mais me deixou intrigado e chocado foi, elas sabiam quando era eu e quando era o mentor. Porque com o mentor eles tiveram uma atitude, comigo eles tiveram outra. Quando o mentor desacoplou e saiu, e que eles viram que era eu de novo, eles vieram correndo pular em mim. E, "Ah, pai, que legal, que legal". Mas uma criança de 9 e outra de quase 10 anos e outra de 5 anos, né. E extremamente felizes por ter assistido uma palestra, prestando atenção. Então, o que cabe a nós é exatamente o que o Robson falou. Nós precisamos focar no ensino das crianças, para que elas cheguem na pré-adolescência e na adolescência centradas já para viver a materialidade, porque nós precisamos viver a materialidade. Isso aí. Vamos encerrar esse vídeo, gente? Vamos sim, meu irmão. Pode despedir da turma então, por favor. Meus queridos irmãos, desejamos uma semana linda, uma semana abençoada, com muita luz, com muita paz em seus corações. E nos acompanhe durante a semana nesses trabalhos aos quais estamos inseridos e colocados. Um abraço gigantesco, paz e luz.